Então, agora a gente vai começar o corte do nosso casulo. Então, nós temos os nossos moldes já feitos, a gola, todas as partes estão aqui montadas, feitas e desenhadas. Então, nós vamos agora precisar do tecido. O tecido vocês escolham aquele que vocês mais se agradarem. Como ele é uma peça de inverno, o legal é você usar um tecido mais grosso, mais de inverno. Então, por exemplo, eu vou usar aqui uma lã. Você vai colocar ele com a auréola, esse beiradinho aqui que é a auréola, nós vamos colocar a auréola junto com a auréola. Então, a auréola esquerda com a direita. Dessa forma, eu tenho uma dobra do tecido aqui desse lado, ok? E vou deixar o lado do direito do tecido voltado para cima. Então, aqui eu tenho a dobra do tecido, o tecido está com o lado direito voltado para cima e eu coloquei auréola com auréola. Nós vamos iniciar aqui, olha, com o molde das costas. Lembra que é o molde número 3, onde eu até anotei que aqui é o meio das costas. Então, o meio das costas vai no meio do tecido, vai na dobra do tecido. Então, eu vou pegar o molde e vou posicionar ele bem certinho na dobra do tecido. Deixa aqui um espacinho na parte de baixo. Vamos colocar alguns alfinetes para prender. E nós vamos agora encaixando os outros pedaços do nosso molde. Então, por exemplo, eu vou aqui colocar, eu tenho o molde número 1, o molde número 2, o molde da gola e o molde da lateral. Então, a gente vai montando agora isso aqui como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai distribuindo esses moldes ao longo de todo o tecido. Então, eu vou agora posicionar, por exemplo, esse meu molde 4, que é a lateral. Só que eu não posso simplesmente pegar esse molde e colocar em cima do tecido, a gente tem que ver o fio dele. Então, vocês vão puxar o seu tecido para vocês localizarem a auréola desse tecido. E sabe esse risco central que a gente fez lá no molde? Ele será o fio da peça. Então, você vai esquadrar a sua régua de modelagem ali na linha da auréola, bem encostadinho na auréola. E esse risco, a gente vai posicionar o risco, você vai mudando o seu molde de posição até o fio ficar embaixo do outro risco da régua de modelagem. Então, esse risco que é o fio, ficou paralelo à auréola. Sempre deixa um espaço embaixo e nas laterais, porque a gente vai ter que acrescentar as margens de corte quando formos cortar. Alfineta, prendendo o seu molde no tecido. Vamos já posicionar os outros moldes também. Eu vou encaixar esse meu molde 2, eu vou encaixar ele nesse espaço que eu tenho. Novamente, eu não posso simplesmente pegar o molde e colocar de qualquer jeito, eu tenho que ver o fio dele. Aqui nessa peça, o fio, vocês vão fazer o seguinte, sabe a linha da cintura? Esquadra sua régua, apoia sua régua em cima da linha da cintura e puxa um traço comprido. Então, pronto, acabamos de marcar o fio dela. Então, agora eu vou colocar novamente a régua de modelagem esquadrada lá na auréola, vou pegar o meu molde e vou fazer o risco que eu chamei de fio ficar embaixo de um outro risco da régua de modelagem. Então, dessa maneira, esse risco está paralelo à auréola. E aí, sim, vocês podem alfinetar, sempre deixe um espaço ao redor de todo o seu molde. Eu vou cortar agora esses 3 moldes, depois a gente posiciona os outros, mas você aí em casa pode primeiro posicionar todos os moldes antes de cortar, tá bom? Eu vou cortar antes por questão de vocês visualizarem de caber aqui na tela.
Então, gente, a gente vai riscar as margens de corte. Vocês vão precisar do giz de alfaiate e da régua. Eu vou deixar 1 centímetro ao redor de tudo. E aqui na barrinha, eu vou deixar cerca de uns 2, 3 centímetros por aí. Então, a gente vai riscando a margem de 1 centímetro ao longo de todo o seu molde, com giz ou com caneta própria para costura, e vamos riscando. Vou deixar 3 centímetros de barra, você pode deixar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas no mínimo 2. Eu estou deixando 3 centímetros. Pronto. Vou riscar também os outros antes de cortar. Aqui também, aqui é barra, eu vou deixar os 3 centímetros. 3 centímetros de barra na parte de baixo do molde 2. E ao longo de todo o restante do molde, eu vou acompanhar o meu molde deixando 1 centímetro. Agora, a gente vai lá para o molde 4, que é a lateral. Então, a mesma coisa, eu vou deixar os 3 centímetros aqui de barra e 1 centímetro ao redor de tudo. Agora, eu vou cortar seguindo o giz que nós riscamos. Então, sempre com muita calma, apoie a sua mão sobre o molde e vai cortando em cima do giz. Então, o molde 3 está cortado, já vou deixar ele aqui de lado. Vamos continuar cortando, vou cortar agora o molde 2. Já corto o 2 e já corto o 4. Então, tá faltando agora a gente cortar o molde, que é o 1, que vai ser o meio da frente. E depois a gente ainda tem que fazer a golinha. Então, vamos pegar o tecido, posicionar ele da mesma maneira em que ele estava. Então, a gente sempre vai deixar a auréola direita junto com a auréola esquerda, com o lado do direito do tecido voltado para cima. E a gente vai posicionar agora esse molde para fazer o corte dele. Essa linha que é o meio da frente, a gente vai usar ela como se fosse o fio. Então, eu vou posicionar a régua na auréola do tecido, vou olhar essa linha central e vou mexer o molde de maneira que a linha central fique embaixo do risco da régua de modelagem. Então, a linha central ficou paralela à auréola. Aí, pode alfinetar segurando esse molde no lugar. Então, dessa maneira, a gente não vai entortar a nossa peça. Vamos riscar também as margens para cortar. Então, aqui na barra vai ter uma coisa diferente. Nesse molde número 1, esse pedaço,
nós não vamos deixar uma barra larga, nós vamos deixar apenas 1 centímetro. Vocês vão entender isso na hora em que a gente for colocar o forro, colocar o acabamento. Então, 1 centímetro apenas na barrinha desse molde, no molde número 1, que pega o meio da frente. E todo o restante dele, 1 centímetro também, inclusive ao redor do bolso. Na região do traspasse, eu vou deixar 2 centímetros apenas de margem. Então, aqui no meio da frente, em vez de a gente deixar 1, vamos deixar 2, porque ele vai também facilitar na hora em que a gente for fazer o acabamento, embutir o acabamento nele. Então, 2 centímetros no meio da frente. Então, prestem bem atenção, esse molde número 1, ele é diferente as margens de corte dele. No comprimento, lá na barra, é 1 centímetro só. O restante é tudo 1 e o meio do traspasse a gente vai deixar 2, ok? Agora sim a gente pode cortar. Então, agora a gente tem cortado o molde número 1 com essas margens diferenciadas que eu passei para vocês. Temos o molde da lateral, a nossa lateral manga, também um par dele cortado. Então, a barra dele foi de 3 centímetros ou mais, e o restante tudo 1 ao redor de tudo. O molde número 2, que é o restante da frente, também a barra foi dos 3 centímetros, o restante tudo 1. E o molde que compreende o meio das costas, que é o molde número 3, também deixamos a barra de 3 centímetros e 1 centímetro ao redor de tudo. Agora, a gente vai marcar alguns piques, alguns pontos importantes nesses moldes, porque a gente vai tirar o molde, porque a gente vai precisar cortar o forro dele. Então, vamos começar aqui, olha, o molde número 3. Lembra que quando nós desenhamos e conferimos o molde, a gente não foi marcando os pontinhos X? Eles são pontos muito importantes de a gente marcar. Então, olha, aqui eu tenho um ponto X, eu vou dobrar a barrinha sobre ele e vou marcar com o giz. Você pode usar um carbono ou o giz mesmo para marcar. Outro ponto X está aqui, então dobra a beiradinha em cima dele e marca esse pontinho. Outro ponto X está aqui. Então, os pontos de encontro é muito importante marcarem. Outro ponto interessante de a gente marcar é a direção da barra. Tá vendo? É aqui, né, a direção da barra, então eu também vou dobrar e vou marcar a direção aqui da barra. Vamos pegar agora o molde número 2. Ele, a gente também tem os pontos X. Então, eu tenho esse aqui em cima. São os piques de encontro, extremamente importante a gente marcar eles. E nós temos o bolso desse lado, então, eu vou dobrar também na direção do bolso e vou marcar. A barrinha também é legal marcar a direção da barra. No molde número 4, então, nós vamos marcar também os pontos X. Dobra na direção do ponto X e marca com o giz. Aqui em cima também eu tenho outros pontos de encontro para marcar, vamos marcando. Outro ponto X, então, se o seu tecido ele não aceita a marcação de giz, você pode pegar um carbono próprio para costura e fazer essas marcações com carbono. E vamos marcar também a direção aqui da barrinha, de um lado, e a direção da barrinha do outro lado.
E temos agora o molde número 1 para nós marcarmos. Eu não tenho barrinha para marcar, né? Mas eu vou marcar aquela direção de 1 centímetro que a gente deixou aqui embaixo. Para eu não esquecer, porque senão é capaz a gente esquecer e achar que a gente deixou barra aqui, né? Então, marquei 1 centímetro. No traspasse, eu também vou marcar a direção do traspasse. Então, aqui eu vou marcar, vou dobrar e vou marcar ao longo de todo ele, olha. Dobra rente ao molde e passa o seu giz até lá embaixo. Outro ponto muito importante de a gente marcar é esse ponto aqui, olha, que ele vai passar no meio do molde, que é onde os botões depois vão ser pregados. E ele vai orientar também a dobra dessa vista. Então, vou marcar embaixo e vou marcar em cima. E esse ponto, lembra esse ponto 2? Que ele fica na metade entre esse risco e essa beiradinha. Então, tudo isso veio lá do molde, né? Eu também vou marcar a direção dele. Aqui embaixo também, metade dele tá aqui. Se você preferir também, você pode vir com a tesoura e dar um piquezinho nessa região. Olha, eu vou dobrar aqui nele e vou cortar uma pontinha triangular. Então, assim eu fiz um pique. Aqui embaixo também eu dobrei, fiz o cortinho. Então, eu também tenho marcado essa região do pique, porque caso o meu giz ele desapareça aqui, pelo menos eu fiquei com a marcaçãozinha também. Então, vocês têm várias maneiras de vocês marcarem esses pontos de encontro. Agora que a gente marcou os piques, os pontos de encontro, a gente vai continuar cortando já o acabamento e depois a gola. Então, a gente vai tirar agora esses moldes. Se você quiser identificar qual é a parte do avesso, então, por exemplo, eu sei que aqui é o direito do meu tecido, então esse aqui por dentro é o avesso. Eu vou fazer um X nele para eu saber que é avesso. Você pode fazer todas as marcações que você queira, por exemplo, eu sei que essa lateral, olha, se eu colocar o molde de volta, eu sei que essa lateral vai encontrar com as costas. Então, você pode, com o giz, escrever. Porque assim vai te facilitar na hora que você estiver emendando ele, tá bom? Então, pode com o giz de alfaiate fazer isso. Eu vou tirar os moldes e o que eu achar necessário anotar, eu vou anotar. Então, por exemplo, aqui eu vou anotar que eu tenho o lado do avesso, que é esse X que eu faço. Se você quiser escrever, olha, esse aqui é o molde 2, põe também, olha, molde 2. O importante é você conseguir se localizar depois. E por fim, o molde número 1. Sempre façam as anotações no avesso, nunca pelo lado direito. O próximo passo vai ser agora a gente separar os moldes que serão usados para o acabamento.